Jonas, o profeta iludido, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, esses 3 primeiros versículos introduz o livro do profeta Jonas, mostra-nos de uma forma bem resumida, bem objetiva, em apenas 3 versículos, o que aconteceu ali. Deus chama Jonas, Jonas vai para o lado oposto, simples assim. E depois vem aí as consequências, vem as lições, vem as correções de Deus, e é isso que nós vamos ver nessa noite, olhando para o profeta iludido chamado Jonas. Antes, porém, fechemos os nossos olhos novamente, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender tudo aquilo que Jonas nos ensina através da palavra de Deus no livro que leva o seu nome. Deus amado, Deus querido, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor, pela Tua graça, nos faça compreender a Tua palavra em todo o livro do profeta Jonas e em qualquer outra referência bíblica que nós consultarmos nessa noite, de maneira que nós sejamos abençoados pela Tua palavra mais uma vez, entendendo claramente, objetivamente o que o Senhor deseja falar conosco. Ó Deus amado, Deus querido, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra e assim, para que sejamos edificados, corrigidos, confrontados, abençoados por Ti, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Jonas, o profeta iludido, ou como eu gosto de dizer, eu lendo o livro de Jonas, eu tenho a sensação de que Jonas foi um coitado nas mãos de Deus, né? E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. A gente vai ver ao longo do panorama do livro de Jonas. Jonas significa pacificador. E quando nós olhamos para o significado de Jonas, a gente percebe que, sendo, no caso de Jonas, uma exceção, Jonas deveria pacificar a obra de Deus obedecendo ao Senhor. Mas ele escolhe o inverso, né? Ele desobedece e por isso ele não faz jus ao seu nome, né? Ao significado do seu nome de pacificador. E por isso que nós notamos essa exceção na vida de Jonas, né? Ele foi chamado em paz. Quando Deus o chamou, aqui no versículo 1, versículos 1 e 2, nós percebemos que Deus o chamou em paz. Jonas, dispõe-te, vai a tal lugar e pregue, né? Mas Jonas achou melhor fazer o que Deus ordenou, não em paz, né? Mas em tribulações. E a gente vai notar algumas coisas aqui. Se você observar, você pode abrir a sua Bíblia ou marcar para ver depois, apenas um versículo, segundo livro dos Reis 14:25, você vai ver que lá no segundo livro dos Reis 14:25 é citado Jonas como um profeta que profetizou na época de um rei chamado Jeroboão II. Essa informação é importante para que nós tenhamos biblicamente o fundamento, a fundamentação de que Jonas realmente foi um profeta de Deus, certo? Quando nós olhamos para o livro de Jonas, apenas 4 capítulos, uma folha, né? No meu caso, 1,5 páginas, livro curto e objetivo, nós vemos no livro de Jonas que o tema deste livro não é Jonas, o tema não é Nínive, o tema não é o peixe, o tema do livro de Jonas é a soberania de Deus. Isso é muito importante que você compreenda, para que você não confunda as informações dispostas neste livro tão importante
da Bíblia Sagrada. Porque a mensagem que o livro de Jonas transmite para nós é muito interessante. Ele transmite, o livro de Jonas, a relutância do povo de Deus para obedecê-lo. Então a gente vê em Jonas Deus ordenando, né, e Jonas dificultando. Então a gente vê que isso simboliza a relutância do povo de Deus. Quantas vezes nós não somos Jonas nesse sentido? A gente reluta, a gente demora, a gente fica enrolando, como diz o nordestino, para obedecer a ordem de Deus que está na sua palavra, né? A mensagem no livro de Jonas também traz uma ilusão de achar que estamos no controle. Então, durante todo o livro de Jonas, ele acha que está no controle. E isso é uma ilusão. Nós não temos o controle de nada, nós somos apenas peças nas mãos de Deus. Diante disso, a gente percebe, resumindo toda essa informação da mensagem do livro de Jonas, a gente percebe que Deus é soberano, nós não. Então isso é muito importante. Primeiro ponto que nós destacamos no livro de Jonas. Eu vou falar de cada capítulo do livro de Jonas, ou seja, 4 capítulos, 4 pontos, e nós vamos tirar algumas lições de cada um desses capítulos, certo? No primeiro capítulo do livro de Jonas, nós identificamos aqui o primeiro ponto, que é o seguinte: a momentânea ilusão da igreja. A momentânea ilusão da igreja. A igreja vai se ver em períodos de ilusão. Ela vai se ver um pouco equivocada. E nós vemos isso através da vida de Jonas, tá? Por exemplo, aqui no capítulo 1, nós encontramos o seguinte: a soberania de Deus, ela é inquestionável. Não se questiona o poder soberano de Deus. A gente vê isso no capítulo 1 de Jonas. Por exemplo, Deus ordenou. Se Ele ordenou, entenda uma coisa: vai acontecer. Ponto. Ok? Agora, se você olhar para o versículo número 2 do primeiro capítulo, você vai perceber que Deus não disse que iria salvar Nínive. Perceba: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Note essa informação. No versículo 2 do capítulo 1 de Jonas, Deus não disse que iria salvar Nínive. Guarde essa informação, tá? Outra coisa importante: o que Deus disse é que Jonas deveria pregar contra Nínive. Então é importante que a gente não confunda estas informações. Deus não disse para Jonas que iria salvar Nínive. O que Deus disse foi: Jonas, você vai pregar contra Nínive. Certo? Muito bem. Agora, por que o assunto do livro de Jonas não é Nínive? Porque as pessoas gostam de enfatizar Nínive. Por que o assunto do livro de Jonas não é Nínive? Porque Nínive foi destruída como Deus havia dito. Só que ela não vai ser destruída aqui no livro de Jonas. Ela só vai ser destruída quando você continua a leitura do Antigo Testamento e você vai ver lá em Sofonias. É outro profeta de Deus, no capítulo 2, do versículo 13 ao 15. Ou seja, esqueça Nínive se arrependendo diante do Senhor. Lembre-se que Nínive vai ser destruída. Por quê? Porque em Jonas, Deus disse que ela vai ser destruída. Então, se Deus disse, vai acontecer. Muito bem. Então, Nínive fica para depois. Agora o assunto é a soberania de Deus, no livro de Jonas. Jonas então achou que, se distanciando 5.000 quilômetros do local que Deus deu a ordem, Deus esqueceria. Olha que coisa interessante. Jonas queria ir para onde? Para um local chamado Tarsis. De onde Jonas estava até Tarsis, a distância era 5.000 e alguns metros de distância. 5.000 quilômetros
e alguns metros de distância. Você tem noção de quão distante é isso? 5.000 quilômetros de distância. Ele não chegou lá, porque antes Deus interveio, né? Mas, na cabeça de Jonas, na mente iludida de Jonas, ele pensou o quê? Eu não vou pregar não, eu vou sair para o lado oposto e vou para 5.000 quilômetros de distância. Quem sabe Deus esquecerá do que ele disse. Será que Deus esqueceria? Coitado de Jonas, né? Quantos de nós achamos que Deus vai esquecer? Ou, pior ainda, quantos de nós achamos que Deus vai se arrepender de alguma coisa? Mas eu li, pastor, em Gênesis capítulo 6, que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. Queridos, eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. A Bíblia não foi revelada ao homem em português. O Antigo Testamento foi revelado em hebraico. E o hebraico em que foi revelado o Antigo Testamento é um hebraico que não existe mais. E aquela gramática antiga não tinha ainda sido desenvolvida a ponto de haver uma palavra mais coerente na língua portuguesa para dizer, na verdade, que Deus não se arrependeu, e sim se entristeceu de ter feito o homem. Ele se aborreceu de ter feito o homem. Até porque o mesmo Moisés que escreveu Gênesis, quando ele vai escrever Números, ele corrige essa falha e ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por quê? Porque desde Gênesis até Números a gramática melhorou do hebraico antigo. E ele conseguiu encontrar um verbo mais coerente para dizer que Deus não se arrepende. Ele se aborrece, ele se entristece, ele se chateia com o seu povo. Por isso, o coitado de Jonas está achando que Deus vai se arrepender daquilo que está escrito. Versículo 6, leia comigo o versículo 6 do capítulo 1. Ele diz assim o texto: chegou-se a ele o mestre do navio, quando Jonas estava tentando fugir, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Olha como é que Jonas estava. Levanta-te, invoca o teu Deus, porque talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ou seja, qual foi a atitude de Jonas perante a ordem de Deus? Ele foi dormir, esperando que o barco o levasse para 5.000 quilômetros a oeste de onde Deus havia dado a ordem. Meu Deus, quanta ilusão, não é? Tudo isso não passa, como disse Salomão no livro de Eclesiastes várias vezes, tudo isso não passa de ilusão. Ilusão. No momento certo, de acordo com os propósitos de Deus, Ele nos aplica a lição que nós merecemos. Leia comigo o versículo 7, por favor. Aí o texto continua: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Está vendo? Você acha que a sorte ia cair sobre quem? Deus deu a ordem para quem? Qual foi a ordem que Deus deu para o seu povo? Pregue a minha palavra. Mas o povo de Deus não prega, então a sorte vai cair em quem? As consequências vêm para quem? Vem para quem Deus deu a ordem. Então a sorte caiu sobre Jonas. Então eles jogaram lá, traduzindo para os nossos dias, cara e coroa para ver o que ia dar. E deu Jonas. Deus se aproveita deste costume humano para expressar, decretar a sua vontade. É por isso que o livro de Jonas fala da soberania de Deus e não de Jonas. Ok? Deus é o Senhor da terra e do mar. Olha o que aconteceu com Jonas. O que Deus enviou para Jonas? Deus é o Senhor da terra e do mar. Os barqueiros de outra nação e de outro Deus, então aqueles que estavam no barco não serviam ao Deus de Israel, eles nem eram israelitas. Certo? Então aqueles barqueiros reconhecem
olhando para Jonas e ouvindo Jonas, eles reconhecem o quê? Primeiro, a soberania de Deus. Leia comigo o versículo 14, por favor. Então os barqueiros clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, Jonas, e não faças cair sobre nós este sangue, porque nós somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O Senhor fez como o Senhor quis. Então, aquele povo que não pertencia a Deus reconheceu que Deus era soberano. Outra coisa, versículo de número 10. Os barqueiros de uma outra nação que serviam a um outro Deus também reconheceram a idiotice de Jonas. Versículo 10, leia comigo. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram para Jonas: O que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, o Senhor de Jonas, o Deus dos céus e da terra, porque ele havia declarado naquele momento. Então, muitas vezes a igreja age assim, perdida. A igreja não está perdida, a igreja não se perde, mas às vezes ela se comporta como se estivesse perdida. Ela se comporta como alguém que é iludida por alguma coisa, achando que pode mover o braço de Deus com aquilo que deseja. E não é assim que funciona. Por isso que no livro de Jonas, Deus é soberano. Este é o assunto do livro de Jonas. Tá certo? Então, no primeiro capítulo deste livro de Jonas, nós percebemos a momentânea ilusão da igreja, olhando para Jonas, o coitado do Jonas achando que ia fazer Deus esquecer da sua própria ordem. Vamos para o capítulo 2, que é onde nós identificamos o segundo ponto, o momentâneo arrependimento da igreja. Então, no capítulo 2, parece que tudo vai ser resolvido, porque Jonas, de uma hora para outra, se arrepende, busca a Deus, confessa os seus pecados, e está tudo certo, né? Será? Muito bem. O momentâneo arrependimento da igreja, capítulo 2. Entenda uma coisa, queridos, arrependimento aqui não é o mesmo que salvação. A gente não está falando que a igreja perdeu a salvação e precisa se arrepender de novo. Não é isso que a gente está falando, tá bom? A igreja, ela se chama igreja porque já foi salva, já foi remida pelo sangue de Jesus. Mas às vezes a igreja desobedece. E é aqui que a gente encontra a ideia de que acontece um momentâneo arrependimento da igreja. Por exemplo, a igreja muitas vezes se arrepende momentaneamente só porque Deus apertou as coisas. Diga se não é? Às vezes a gente volta para os pés de Cristo, mas é porque antes Ele deu aquele beliscão na nossa costela e a gente voltou chorando para a presença de Deus. E se Ele não tivesse feito isso? Provavelmente a gente não voltaria, porque nós somos orgulhosos, irmãos. Nós temos uma natureza ruim. Muitas vezes a gente quer dar uma de Jonas. Daqui a pouco Deus esquece, está tudo resolvido. Não. Negativo. Jonas não foi transformado por causa do peixe. O que acontece no final do capítulo 1? Acompanhe comigo, versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, o Senhor dos céus e dos mares preparou um peixe para engolir Jonas. O peixe foi lá e engoliu Jonas. Diante disso, olhando para o capítulo 2, por exemplo, da metade do versículo 2 até o versículo 6, acompanhe comigo. Do ventre do abismo gritei. Jonas está dentro do peixe, tá? E tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Leia isso aqui imaginando Jonas passando por esse sofrimento. Imagine você dentro do mar. O mar está te levando para o fundo. E você já está como? Eu vou morrer, acabou minha vida, já era.
Mesmo que eu saiba nadar, mas eu não respiro debaixo d'água. Veja Jonas indo para o fundo do mar. Tem alguma coisa puxando Jonas. Versículo 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ó, Jonas lá morrendo e com saudade do quê? Do templo, da presença de Deus. Então, queridos, Jonas estava numa situação que ninguém jamais poderia imaginar. Quem poderia imaginar que Deus prepararia um grande peixe para engolir o seu servo de maneira que ele ficasse lá vivo? Então ninguém poderia imaginar isso. A ciência olha para isso aqui e fala, não, isso não existe. E de fato não existe pela ciência. Mas pela fé existe, está escrito, então aconteceu do jeito que está aqui. Agora, olhando toda essa situação de Jonas, a gente percebe o seguinte: é muito fácil clamar a Deus na angústia. Por quê? Porque sabemos que Deus é poderoso, grande, soberano e bom. Olhe, veja comigo rapidinho, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrepender, e que o Senhor poderia se arrepender do mal. Ou seja, nós sabemos que Deus é bom. E aí quando Ele provoca em nossas vidas o sofrimento, a gente volta chorando para os pés de Jesus. Por quê? Porque a gente sabe que Ele é bom. Então por isso que é muito fácil clamar a Deus na angústia. No entanto, clamamos na angústia principalmente porque está doendo. Não é porque Deus é bom, é porque está doendo. Porque antes de Deus enviar uma angústia, a gente continua sabendo que Deus é bom. Alguém tem dúvida aqui que Deus é bom? Deus é bom. Mas a gente não busca como a gente deveria, até que Ele aperta a situação. Por isso que Jonas reverentemente, imagine, o texto não descreve, mas imagine Jonas ajoelhado no ventre do peixe. Já pensou? Que experiência, Que coisa interessante. Muito bem. O momentâneo arrependimento da igreja. Nós passamos por momentos de arrependimentos passageiros. Principalmente quando Deus nos ordena algo e nós não queremos cumprir essa ordenança porque não nos satisfaz. Aí a gente se vê numa situação de ilusão e numa situação de rápido arrependimento. Aí a gente volta atrás quando lembra que Deus não se arrepende, se Ele deu a ordem vai acontecer, ponto final. E por algum motivo, dentre eles o nosso próprio orgulho, a gente se arrepende de maneira momentânea. E depois voltamos a entristecer ao nosso Deus. Não adianta, essa é a nossa natureza. E graças a Deus que Ele é bom. Porque se Ele não fosse, seria diferente. Capítulo de número 3. A noiva querendo ser o noivo. No capítulo 3 é isso que a gente percebe. A noiva querendo ser o noivo. No capítulo 3, irmãos, a gente vê que depois que Jonas ora dentro do peixe, no versículo 10 do capítulo 2, Deus faz com que o peixe vomite Jonas na terra. Olha que coisa interessante, Vomitar é um verbo que causa uma sensação de nojo. Quem gosta de vômito? Olha que pergunta, Então, vômito é algo sujo, que traz um desconforto para nós. Deus está dizendo para Jonas o seguinte: a desobediência do meu povo me causa desconforto. Por isso que o peixe vomita Jonas. Então imagine aí como é que Jonas sai daquele peixe. Cheiroso, enxuto, coisa mais linda. Não. Ele sai envolto a tudo aquilo que o peixe comeu antes de vomitá-lo. Inclusive ele. Tá certo? Essa é a resposta de Deus. No capítulo 3, a gente vê a ideia de a noiva querendo ser o noivo. Por exemplo,
Quem fala sobre isso é João Batista, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 28 e 29. Você pode anotar aí para ver depois. João Batista, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Ou eu sou aquele que prega sobre o noivo. E o noivo é Jesus. Então aqui a gente vê a noiva querendo ser o noivo. Jonas está agora pronto para pregar, né? Deus deu a ordem, capítulo 1. Jonas não quis obedecer. No capítulo 2, Deus lhe dá um castigo. Jonas momentaneamente se arrepende. E agora no capítulo 3 ele está pronto para pregar. Leia comigo o versículo 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Então agora ele não foge, agora ele vai cumprir a ordem de Deus, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas, versículo 4, a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então agora Jonas está pronto, né? Poderíamos finalizar aqui o livro e tudo certo, Jonas obedeceu e por aí vai. É por isso que no livro de Jonas o assunto não é Jonas, não é Nínive, não é o peixe. O assunto aqui é a soberania de Deus. Jonas agora está pronto para pregar, mas não satisfeito com o resultado da sua pregação. Versículo 10, veja comigo o versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, o que foi que os ninivitas fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Pastor, que negócio é esse? Eu explico já. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Versículo 10. Jonas agora está pronto para pregar, tanto é que ele foi lá, pregou, tudo certo, mas não ficou satisfeito com o resultado da sua pregação. Olha que coisa interessante. O pregador obedeceu a Deus, pregou a palavra, houve arrependimento e o pregador não está satisfeito. Já pensou? Queridos, quem escreveu o livro de Jonas foi Jonas. E a gente percebe isso pelos detalhes que ele dá de alguém que está escrevendo o que ele mesmo viveu. Principalmente o capítulo 2. Pelo fato de Jonas ter escrito o seu próprio livro, nós temos aqui uma perspectiva de Jonas. Jonas está descrevendo o que ele acha que Deus fez. Por isso que ele vai dizer aqui no capítulo 3, versículo 10: E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Isso é muito importante que você compreenda. Isto porque sobre Nínive a vontade de Jonas era uma. O que é que Jonas queria? Que Deus acabasse com Nínive. Por isso que ele não quis ir lá pregar, porque ele sabia, ele já explicou aqui no capítulo 4, que a gente vai falar daqui a pouco, ele sabia que se ele fosse pregar, a Nínive se arrependeria momentaneamente, Deus adiaria a destruição de Nínive, e por isso Jonas não foi, não quis, na verdade. Né? Pela primeira vez ele não quis. Só que a vontade de Jonas é uma, a de Deus é outra. Aquilo que você quer é uma coisa, aquilo que Deus quer é outra. Aquilo que nós queremos é uma coisa, aquilo que Deus quer é outra. É por isso que nas nossas orações nós precisamos deixar claro: Senhor, que a tua vontade seja feita. E que o Senhor me ajude não só a fazer a tua vontade, mas clamar a ti por algo que coincida com a tua vontade. De uma maneira prática, nós devemos orar da seguinte forma: Senhor, o que eu quero é isso, mas antes de querer isso, o que eu quero de fato é a tua vontade. Se o Senhor quiser isso que eu quero, beleza, se não, que seja feita a tua vontade. Jonas não agiu assim. Ele deixou claro o que ele queria e Deus disse não. Não é assim que funciona. Quantas vezes nós não queremos ser o noivo?
Quantas vezes a gente não quer ser Deus? Quantas vezes nós não queremos ser Jesus? Ditar as nossas próprias regras, inclusive dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quantas vezes? É por isso que o arrependimento de Jonas no capítulo 2, ele é momentâneo, ele não se arrependeu de fato. Não estou falando no sentido salvífico, Jonas é salvo, é um servo de Deus. Mas concernente àquela pregação, Jonas não queria dessa forma. E isso lhe custou caro. Capítulo 4, último capítulo do livro de Jonas. Toda a autoridade está nas Escrituras. No capítulo 4 de Jonas, nós entendemos que toda a autoridade está nas Escrituras. Primeiro, olha o versículo 1 do capítulo 4. Jonas ficou desgostoso e totalmente, extremamente irado com o que Deus fez. Ó, palavra do Senhor, aliás, li errado aqui. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ó, zangado com Deus. Já pensou? Agora, uma coisa que eu noto estudando a vida de Jonas. Por mais que Jonas, nesses 4 capítulos, tenha se mostrado alguém ingrato diante de Deus, a gente percebe que mesmo assim, aos trancos e barrancos, Jonas tem intimidade com Deus. Você percebeu? E muitas vezes em nossos dias, nós fazemos questão de que usar um terno e uma gravata caros, subir em um púlpito, passar a imagem de alguém intocável, de alguém especial, para que todos vejam aquele ali é ungido do Senhor, e não é, quando muitas vezes a gente não tem intimidade nenhuma com Deus. Jonas, aos trancos e barrancos, ele tinha intimidade com Deus. E nós? Temos? Será que nós podemos pelo menos sermos corrigidos por Deus? Senhor, mas eu quero assim. E o Senhor do seu lado, não, meu querido, vai ser do jeito que eu quero. Isso é intimidade. Por mais que eu esteja errado em confrontar Deus, mas isso é intimidade. Vocês percebem isso? A história de Jonas é fantástica, porque fala-nos da soberania de Deus e da intimidade que nós devemos ter com Ele. Certo? Bom, toda a autoridade está nas Escrituras, capítulo 4 de Jonas. Jonas ficou desgostoso e irado, mesmo assim orou a Deus. Versículos 2 e 3, leia comigo. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que provavelmente o Senhor se arrependeria do mal que estaria para fazer em Nínive. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, ó, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas está dizendo o seguinte: é melhor que o Senhor me leve logo do que eu ter que ver a tua vontade acontecendo. Que coisa absurda, não é? Meu Deus! Mesmo assim, Jonas orou a Deus. Primeiro, tentando justificar-se da sua tentativa de fuga. Está vendo, Senhor? É por isso que eu fui para Tarsis, ou pelo menos queria chegar a Tarsis, para ver se o Senhor esqueceria dessa loucura. A gente trata Deus assim muitas vezes. Outra coisa, nessa oração, provavelmente Jonas imaginou que Deus se arrependeria, porque Ele é bom. Então, na cabeça de Jonas, Deus é tão bom que Ele vai se arrepender do mal. Só que tem uma coisa, irmãos: o atributo da bondade de Deus nada tem a ver com ser falho ao se arrepender. Não é porque Deus é bom que Ele vai se arrepender daquilo que Ele mesmo disse. Quem se arrepende do que é dito somos nós, porque somos falhos. Deus não. Tudo o que Deus diz é perfeito. Ele não precisa se arrepender. E Jonas não percebeu isso. Nesta oração, Jonas pede então que lhe tire a vida. Isso se chama orgulho. Eu prefiro morrer do que ver Deus fazer a sua vontade. Quantos de nós não fazemos isso? Esperando que Deus fizesse o que ele, o que Jonas queria com Nínive. Então,
Jonas se vê ali orgulhoso, coração duro. Lembrando, Jonas é salvo, já está garantido na eternidade com o Senhor, tá? Mas naquele momento ele está agindo como se fosse um filho rebelde. Então ele está ali brigando com o pai e se contorcendo no chão e gritando: não, eu quero porque eu quero. Só que toda autoridade está nas Escrituras. O que são as Escrituras? É a palavra de Deus. Toda autoridade está na palavra de Deus. E a gente vê Jonas passando vergonha diante do Criador. A partir do versículo 6 do capítulo 4, a gente percebe que Deus dá uma lição em Jonas e em nós. Primeiro, Jonas permaneceu duro, orgulhoso, irado. Segundo, Deus permaneceu soberano. A nossa dureza não move um átomo da soberania de Deus. Queridos irmãos, Deus não está nem aí com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o que a gente acha que tem que ser feito. As coisas acontecem segundo os propósitos de Deus. E Jonas aqui está passando vergonha, como muitas vezes nós passamos, achando que nós, meros mortais, pecadores, temos alguma coisa para mover o braço de Deus. O braço de Deus só é movido quando Ele quer. Se Ele não quiser, não adianta. Não adianta fazer papel de profetas de Baal. Você vai dançar para que a chuva desça, mas não vai acontecer nada se Deus não quiser. Deus permanece soberano. Do versículo 6 ao 11, que é onde termina o livro de Jonas, a gente percebe algumas coisas interessantes. Jonas então faz o seguinte: eu vou sentar aqui e vou ficar olhando para Nínive. E quero ver o que vai acontecer. Deus já havia dito que naquele momento Nínive não iria ser destruída. Nínive vai ser destruída depois. Mas Jonas insiste: eu vou sentar aqui, só saio daqui quando Nínive for destruída. Aí o que é que Deus faz? Olhando para o texto, Ele faz nascer na cabeça de Jonas uma árvore para lhe fazer sombra. Então eu vou lhe dar sombra, Jonas, para você ficar aí o tempo que você quiser. E não vai acontecer o que você quer. E Jonas: não, vai acontecer sim. Aí Deus vai lá e tira a árvore da cabeça de Jonas. E qual é a reação de Jonas? Eu só saio daqui quando Nínive for destruída. E Jonas permanece naquela briga com Deus. Deus nos fez entender, olhando para o livro de Jonas, que Jonas morreu primeiro e Nínive foi destruída depois. Como eu falei, lá no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 13 ao 15, você vê o relato de Nínive sendo destruída. Jonas não existe mais, ou seja, Jonas não viu o que ele queria. A gente só vai ver, irmãos, o que Deus quer. A gente só vai ver acontecer o que está escrito. E é assim que funciona. Por que Deus fez isso? Para mostrar, primeiro, que Deus humilha os que se acham soberanos. Pode ser quem for, Deus humilha. Segundo, que nós não temos nenhuma autoridade. Toda a autoridade está na palavra de Deus. Terceiro, pouco importa o que achamos ou queremos. O que vai acontecer é aquilo que Deus decretou e ponto final. Amém? Vamos dizer juntos? Diga assim comigo: Deus é soberano. Nós não. Amém.